Olá, querido, amados irmãos, uma boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Querido, a gente vai vir aqui a segunda parte a respeito desse culto perigoso. E por que eu digo culto perigoso? Que se você ficar olhando e apenas ouvindo o pregador, o leiteiro, a pessoa que está ali explanando a palavra, se você não acompanhar, você se perde. Se você não ir à risca, você se perde. Observe que o senhor Silas Malafaia, ele vai começar falando algumas coisas a respeito de pastor, e pastores que não creem, pastores que não falam, que se não fala porque não crê. Ele vem falar também que tem construído igreja, aquilo que Jesus derrubou, aquilo que Jesus destruiu. A igreja de tijolo, a igreja de argamassa, de cerâmica, enfim. Jesus destruiu. Vai ler Mateus 24 e você vai ver. Ali também em João capítulo 2, verso 13 em diante. Aí ele vai trazer Mateus capítulo 22, versículo 21, como eu já trouxe no primeiro vídeo, eu não vou ser repetitivo, aonde Pedro ele está preocupado. Pedro ele está apavorado. Por quê, Marcelo? Porque naquela época, o próprio judeus, o irmão hebreus, o irmão judeus, fazia serviço, digamos, na maneira, na visão espiritual, para Satanás. O próprio israelita, ele ia cobrar do próprio irmão, da própria pátria, ele iria fazer uma prática de um serviço escravo, a mando de César. É por isso que naquela época havia os publicanos. Que Pedro está agoniado. Então quando Jesus diz, olha Pedro, vai, lança o anzol, pega um peixe, na boca do peixe tem uma moeda, vai lá Pedro, devolve o peixe para o mar, traz a moeda, paga o teu imposto, o nome está claro, paga o teu imposto e o meu. E quando Jesus está dizendo, querido, olha que coisa que esse rapaz está dizendo, que Jesus disse, rapaz, isso é incrível. Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí eu lhe pergunto novamente, senhor Silas Malafaia, e a todos vocês que se encontram aprisionados dentro dessa doutrina, dentro desse sistema religioso, principalmente dentro dessa denominação chamada Assembleia Vitória em Cristo, não sei nem como é que é o nome desse trem dele aí. Preste bem atenção. E aí você vai ouvir absurdo tipo Provérbios 3, 9 e 10. Preste atenção, irmão. Em nome de Jesus. Ele está se entregando aí, vocês não conseguem ter a visão, a sabedoria? Pede a Deus. Quando ele lê Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, aí pergunte-se a você mesmo, por que o senhor Silas, quando vem fazer campanha, quando vem pedir votos, sacrifícios, por que que ele não faz um sacrifício, vende um carro dele, vende uma mansão dele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Outra mentira desse rapaz aí, que ele vai continuar dizendo, é quando ele vai para o livro de Gênesis. E aí
Escuta bem ele aí. Eu vou refutá-lo, vou aqui confrontá-lo biblicamente e estou também confrontando a você. Se você não ler o livro que ele está lhe indicando, um capítulo e o versículo, e continuar a leitura, qualquer um vai lhe enganar. Qualquer um vai te enganar. E aqui, vou trazer também outra coisa, vou ser repetitivo. Mateus 4, olha como o diabo sabia que Jesus tinha fome. Olha como o diabo sabia que Jesus necessitava. E para fazer Jesus errar, o que o diabo faz? Em Mateus capítulo 4, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí o que é que Jesus responde, irmão? Sai de Satanás. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então eu estou trazendo aqui para você. Ele não está dando os capítulos? Abre, lê. Não para onde ele está parando, não. Porque a parada dele ali é justamente para te paralisar. É justamente para, digamos, lhe dar uma anestesia de controle. Para você ficar dentro do poder do controle, da vontade, da manipulação dele. Outra coisa, irmão. O dízimo na Bíblia. Deus ordenou ao povo israelita, ao povo que possuía terra, plantio, gado. E antes de a gente ouvir esse conversador falastrão, vou repetir novamente, Ministério Público, vocês precisam dar um baque na igreja do Silas Malafaia. É necessário não só parar na igreja Maranata. Não. Tem que ir em todas essas que falam do dízimo. Porque é engano. É engano. O dízimo, o Senhor Deus ordenou o povo hebreu, judeus, a dizimar lá no templo para suprir a necessidade de um dos filhos de Jacó, a qual Deus prometeu que não deixaria em falta. Todas as tribos de Israel que possuía terra, que possuía gados, teria por obrigação de dar a premissa no templo para suprir a necessidade de uma tribo que não possuía terra, que é a tribo de Levi. O dízimo não é para a igreja gentílica, para os dias de hoje, para nós nunca foi, irmão. É mentira! É mentira! E a Bíblia diz claramente: se disseres alguma coisa que não estejais neste livro, seja considerado maldito, anáquina. Aí um aí, ó. Vamos ver aí como é que eu posso dizer aqui para ele não querer, né, tirar o meu único centavo que eu tenho. Essa loucura, essa pressão psicológica, esse golpe, esse estelionatário espiritual, porque isso é um golpe. Isso é um golpe. Vamos ouvir ele? Está falando. E eu quero também ler Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Provérbios capítulo 3, versículo de número 9 e versículo 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então vamos à pergunta, para que eu possa começar a responder a você.
Por que nós devemos dar dízimos e ofertas? Número 1, ato de honra, fé e obediência a Deus. Esse ato de ofertar e dizimar é um ato de honra, fé e obediência. Honra, porque você só honra quem você reconhece. Se você reconhece que Ele é Deus, você o obedece. E se você reconhece que Ele é Deus e o honra, é porque você crê. Essas coisas estão linkadas. Você não separa. Oferecemos dízimos e ofertas porque esse é um ato de honra, de fé e de obediência. Agora, escute isso aqui. Existe, lamentavelmente, em muitos lugares, uma inversão de valores. Estão fazendo do propósito o resultado e do resultado o propósito. O que é isso, pastor? Qual é o propósito de dízimos e ofertas? Honrar a Deus. Esse aqui é o propósito. Qual é o resultado? Eu vou encher os teus celeiros e transbordar os teus lagares. Mas tem muito lugar por aí que inverte. Qual é o propósito? Encher meu celeiro e transbordar meu lagar. Então eu dou dízimo e oferta porque primeiro Deus vai me abençoar. Não. O propósito de você dar dízimos e ofertas é porque você está honrando a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o resultado que estão fazendo de propósito é que Deus vai te abençoar. É esse o entendimento que você tem que ter. Terceiro, meus dízimos e ofertas demonstram quem é o meu Deus. Porque Jesus não falou em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamão, isso é, a Deus e ao dinheiro. Jesus dá ao dinheiro um status de Deus, porque ele tem poder de ser adorado, ele tem o poder de tornar-se o principal da sua vida. Então, quando você oferta e quando você dizima, você está dizendo quem verdadeiramente é o Deus da sua vida. O dinheiro, os bens são ferramentas, são bênçãos, mas não é o nosso Deus. Em quarto lugar, toda a história da humanidade, toda a história, antes da lei, na graça, em toda a história da humanidade, a adoração a Deus sempre foi feita em entregar a Deus uma dádiva, em reconhecimento à sua soberania. E é tão interessante que eu vou dizer para você, na Bíblia, antes da lei, não tem obrigação de ofertar. Não tem determinação de ofertar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 8. A Bíblia está falando, não sou eu, meu irmão. A Bíblia fala em Gênesis 8:20 que Noé, quando saiu da arca, ofereceu oferta ao Senhor. Deus não mandou ele oferecer, ele ofereceu. Em Gênesis 14:20, Abraão deu dízimo de tudo. Não tem determinação para ele fazer isso. Não há essa determinação. Em Gênesis 28:22, Jacó faz um voto de dar dízimo de tudo. Porque era uma expressão de adoração e reconhecimento da soberania de Deus. Eu vou, querido amados irmãos, de mascarar ele nesse culto aí. Agora, se você quiser continuar sendo escravo desse rapaz, seja. Deus te deu livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quer e bem entende. Você escuta ou não escuta, você se liberta ou não se liberta. Preste atenção. Quando ele fala de Noé, ali em Gênesis 8, quando ele fala de Abraão, ali em Gênesis 14, quando ele fala de Jacó, ali em Gênesis 28, preste bem atenção.
Deus ordenou, Deus pediu, ele até está lhe dizendo isso. Eu quero que você foque quando Abrão vai ofertar ao rei Melquisedeque, que ele apresenta ao rei todo o despojo da guerra. Escute. O Silas Malafaia não está lhe dando profundidade do texto. Lê o texto. Lê o texto, irmão. Comece ali do capítulo 14, do versículo 20 em diante, leia o texto todo. E quando chegar no 24, não pare. Continue. Porque se alguns dele diz que ali o rei é a figura de Cristo, é a presença de Cristo. Então observe o que o Cristo Senhor disse. Não ficai, presta atenção, com essas coisas para vós, e me entrega somente o povo. Esse é o dízimo. Este é a oferta. Porque a missão de nós cristãos é ir de pregar o evangelho. A missão de nós cristãos, querido, é que a gente fale da graça, do amor, da misericórdia, da volta de Cristo às pessoas que ainda não a conhecem, para que o Espírito Santo convença essas pessoas a se libertar da vida que se encontra. Esse é o dízimo. Ali em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, preste atenção, 5 é Lucas, 5 é Prudente. 5 estão cheias da presença, cheias do azeite, cheias da luz, mas 5 não está. Quando as loucas despertam e percebem que estão vazias, sem luz, que as suas lâmpadas apagam, o que é que elas pedem? Elas pedem o azeite às prudentes. E o que é que as prudentes diz? Não, que não seja necessário que forte para nós e para vós. Ide aos que vende e comprai para vós. Você não entende, né? Sabe por quê? Porque ninguém lhe ensina. O ide por todo mundo pregar o evangelho. É isso que as prudentes está dizendo a Luca. É isso que as prudentes está dizendo para as loucas. Quer mais? Vamos sair aí da parábola das virgens, aí mesmo em Mateus capítulo 25, aí quando acaba a parábola das virgens, entra a parábola do Senhor e os seus criados. Quem é o Senhor? Quem é o homem que vai para um lugar distante da terra, mas antes de ir chama os seus criados e dá os seus dons a ele? Algumas Bíblias dizem negocia, e outras dizem vai, trabalha e sai, multiplica. Só que o que ganha um talento, ele enterra, dizendo que conhece a Cristo. Só que o Senhor volta para ajustar a conta. Ele sai como um homem. Jesus não ascendeu ao céu como homem. Ele volta como o Senhor do Senhor, o filho do homem. O filho do Deus vivo. E ele volta para ajustar a conta. E observe que quando ele chega para o que ele deu 5 talentos, pergunta: você faz o que com o meu talento? Aí aquele diz: Senhor, negociei e fiz mais 5. E aí eu lhe pergunto: é dinheiro? Não. Não. Porque em Lucas 2, se você seguir a leitura, você vai ver ali do versículo 10 em diante que grande é a seara, poucos é o obreiro. Se você continuar a leitura, você vai ver que Deus ele pega 70, reparte em dois e manda aí de pregai. É isso que Jesus ordenou a gente. E você não vê isso em canto nenhum, você só vê esses caras falando de dízimo. Observe que o dízimo, querido, foi uma ordenância para suprir a necessidade de um dos filhos de Jacó.
por Levi. Me mostra na Bíblia Jesus dando dízimo. Não vem para cá com essa palavra de Mateus 22, que ali não é dízimo. Ali é imposto. Ali é imposto. E observe como ele para a leitura, falando de Mateus 6,24, misericórdia. E, cara, eu não aguento ver um negócio desse, não. E ficar calado, eu não aguento. Distorcendo a palavra de Deus como o diabo fez no monte da tentação. Para tentar arrancar o seu dinheiro. E aí eu volto para Provérbios 3, 9 e 10, Silas. Vende a sua mansão. Vende os seus carros, vende os seus apartamentos em outro país. Vende, Silas. Você não vai vender. Porque você não crê no que você está falando. Porque você não crê no que você está tentando ensinar. Se é que eu posso chamar isso de ensinamento. Meu Deus, onde está a justiça desse país? Onde está as autoridades desse país? Quantas pessoas são enganadas dentro desses lugares, dessas cadeias que vocês chamam de igreja? Isso é cadeia. Isso é uma prisão. Manda ele ler a Bíblia como ela tem que ser. Se ele não quer ler, lê você. Lê você. E aqui, ó, todos quando vai falar de Abraão, que na época era Abrão, Melquisedeque diz, não, fica com essas coisas para vós. Para você, eu não quero isso aí não. Me entrega somente o povo. E a missão do cristão é esta. Quando a Bíblia diz assim, quando o Senhor voltar, encontrará fé na terra? Como se apresentará diante do Senhor? Com as mãos vazias? Ou você acha que você vai ter que apresentar aqui, ó, todo o dinheiro aqui, Jesus? É isso? Não é. Não é, irmão. Não é. Então, em nome de Jesus, se liberta desse sistema, dessa prisão. O dízimo, querido, foi ordenado para quem pode dar, não é para quem não pode. É para quem pode dar. É para quem possui a terra. Me mostra Jesus dizimando. Me mostre na Bíblia Jesus dando dízimo de quê? De pó de serra, porque ele não é conhecido como Galineu, o carpinteiro. Me mostre. Você não vai ver Jesus dizimando. Você não vai ver. Então, em nome de Jesus, outra mentira. Esses caras pedem dinheiro todo culto. Todo culto é oferta, todo culto é dízimo. E o culto e o dízimo na Bíblia, irmão, é anual. Por que anual, Marcelo? Porque você não tem como plantar um pé de manga e esse pé de manga dá todo mês. Tem um tempo. Tem um tempo para sua esposa dar à luz. Tem um tempo. Mas para esses lobos, o tempo é o tempo dele, é a hora dele, é a vontade dele, é o culto deles. Se liberta daí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, já que se você quer viver nessa, digamos, doutrina, quer dar o dízimo? Quer? Quer mesmo dar o dízimo? Pronto. Eis que tive fome e sede, e não me deste de comer nem de beber. Eis que estive nu, e não me deste de vestir. Eis que estive doente, e não cuidaste de mim. Estive preso, e não me visitaste. Como, Jesus? Quando o Senhor esteve assim? Aí Jesus disse, quando vós
fizeste uma destas coisas a um destes meus pequeninos, a mim fará. Então olha para debaixo do viaduto, para lá de seu dízimo. Olha para a favela onde tem uma pessoa que não tem emprego, que não tem uma luz dentro de casa, que não tem uma água, que não tem uma farinha para comer. Vai lá e dê seu dízimo. Aí é o dízimo. Fora isso, você está enriquecendo essas quadrilhas. E aqui finalizo dizendo, Provérbio capítulo 3, verso 9 e 10, Silas. Desfaz de toda a sua fazenda para Deus. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, compartilhe com seus amigos de grupo. E é isso aí, dessa segunda etapa, desse conversador, desse falastrão, desse rolero-lelo, que engana qualquer um que deixa ser enganado por ele. Boa tarde. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.